Abrir Isso quando aí vocês eu vou. pedirem. Melhor, né? Isso aí eu vou monitorando aqui. Fechou. Bom, primeiramente eu vou até compartilhar a minha tela aqui. Talvez eu vá assumir uns minutinhos aí, vai ficar a tela compartilhada, que a gente vai se guiando também pela tela. A gente vai batendo um papo aí, eu e o Márcio. Eu sou usuário do produto também, né, do New Performance. Comecei a utilizar ele no dia 7 de fevereiro, né, e em 30 dias eliminei aí 15 quilos, né? Como eu falei pro Márcio, eu, além do produto, né, eu utilizei as técnicas, né, e ferramentas que eu tinha à disposição de toda a minha formação como coaching, como programador neurolinguística também. Então, a gente acabou utilizando tudo isso a nosso favor, né, para conseguir potencializar o resultado. E o Márcio até comentou comigo, né, falou assim, nossa, Caio, eu gostaria que se você pudesse compartilhar com o pessoal, né, qual foi a sua estratégia, né, o que você fez, como que você programou a sua mente para conseguir chegar nesse resultado, né? Então é esse o intuito nosso hoje, né, da nossa live, né? O Márcio me convidou aqui para estar batendo esse papo com vocês, para estar apresentando o meu trabalho também para vocês, para que mais pessoas também possam potencializar também os resultados, né? Para que consiga chegar aí aonde a gente já chegou, né? Em um mês foram 15 quilos, né? E hoje total de 22 quilos, né? Entre suplementação, alimentação e rotina de atividade física, né? E a importância de uma suplementação também que faz a gente eliminar as retenções de líquido, né? Porque às vezes de um dia para o outro a gente faz o monitoramento da balança, a gente engorda 2 quilos, né? Mas não é 2 quilos de gordura, né? É 2 quilos de pura retenção. Né? E esse tipo de produto é o que nos auxilia, né, a gente conseguir voltar para o peso ideal, né, e manter a nossa rotina, né, e conseguir ter também uma qualidade de vida, podendo comer de tudo depois, né, depois que você alcançar a sua meta, alcançar o seu objetivo, né, você conseguir ter uma qualidade de vida legal e bacana aí, né, Márcio? Perfeito. Boa noite a todos, meu nome é Márcio, para quem não me conhece. Eu trabalho com suplementação desde 2018, tá? Em 2018 eu tomei a iniciativa de que eu precisava eliminar peso por conta de alguns problemas de saúde e, na ocasião, eliminei 19 quilos e foram 19 quilos em menos de 60 dias, tá? E não foi assim, não existiu nenhuma fórmula mágica, não. Teve que haver um esforço, um comprometimento para que isso ocorresse, né? E, graças a Deus, isso me ajudou, me favoreceu bastante. Eu comecei a ter problema de pressão alta, porque o excesso de peso ele causa uma série de problemas de saúde, desencadeia pressão alta, o próprio diabetes, pode ter problemas cardíacos, o peso elevado ele pode te prejudicar, né, em muitas situações aí do seu organismo. Então, quando eu consegui chegar no peso, eu eliminei 19 quilos, foi, assim, para mim, uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. Ocorre que, nesse tempo, eu fiquei de 2018 até 2022 mantendo esse peso, né? Mas quando foi em 2022, né, passamos pandemia, onde eu trabalhava, eles tiveram muita dificuldade, e aquela coisa de dormir pouco e comer, aí comecei a ganhar peso novamente. Quando eu comecei a ganhar peso novamente, falei, não, eu não posso chegar no peso que eu estava, eu tenho que monitorar isso com seriedade. E aí, né, começamos um trabalho com o New Performance e, graças a Deus, eu estava já com 115 quilos e já alcançamos os 100 quilos, tá? E eliminei 15 quilos também. E hoje a gente ajuda outras pessoas, né? Falar do produto, o produto ele é natural, tá? Ele possui componentes, tá, que vão ajudar
acelerar o seu metabolismo, ele vai fazer com que você elimine aquele líquido retido do seu organismo, né? Só para vocês terem uma ideia, né? O cascará sagrada é aquilo que ajuda a eliminar o líquido retido, né? A cavalinha é que ajuda na queima da gordura, né? E o fucus é o que acelera o metabolismo. Então, o produto é natural e fazendo uso de acordo, né, certinho, obviamente você vai conseguir ter bons resultados, excelentes resultados aí, tá bom? E prova disso é o Caio, né, que também fez uso do produto e conseguiu excelentes resultados aí. É importante, né, é importante falar. As pessoas hoje, eles querem emagrecer, tomam aí hoje tem inúmeros emagrecedores no mercado, inúmeros, né? Prometendo. O nosso diferencial, é interessante vocês entenderem que o nosso diferencial é o acompanhamento. Tá? Então, eu não quero vender um produto e deixar você de lado, não. A gente quer vender um produto e quer que você tenha o resultado. Então, nós fazemos esse acompanhamento ao longo dos dias para que você consiga ter o resultado aí necessário aí no processo de emagrecimento. Né? E o impacto, né? A gente falou muito do impacto da saúde, né, Márcio? E é o impacto mental também que tudo gera, né? Porque a gente estando acima do peso, a gente vai, né, conforme eu for falando durante a live, a gente vai entender um pouco mais, a gente vai trazendo dores e de compulsões, né, que e vai nos deixando em estado depressivo, vai nos trazendo lembranças que a gente não quer remover, né? Exato. Até eu brinquei, né? Na pandemia a gente ficou sem perspectiva de um novo amanhã, né? E a gente via na televisão, isso tudo foi gerando na gente um impacto emocional de ansiedade, de desespero. A gente via pessoas que tinham hábitos saudáveis morrendo do dia para a noite, né? E aí a gente falava assim, poxa, será que vale a pena eu ficar me privando, né? Será que vale a pena eu passar vontade? Né? E a emoção foi tomando conta, né? E quando a emoção toma conta da razão, né, a gente começa a ter os comportamentos, né, automáticos, né, é o comportamento que a gente aprendeu a ser, né, e a gente aprendeu esse comportamento de compulsão, de controlar a nossa emoção, lá na nossa infância com a nossa mãe, né, então assim, a gente quando é pequenininho, a gente chora, a primeira coisa que a mãe dá pra gente né, dar de mamar, dar o leite, né? Então a gente vai aprendendo que qualquer dor, qualquer sofrimento que a gente tem é na alimentação que a gente vai sanar, né? Essa dor, né? E o cérebro da gente ele vai entendendo isso como uma recompensa, como um alívio, né? É um remédio para acalmar da maneira mais rápida possível, né? É uma fonte de, de recompensa dopaminérgica ali que a gente vai aprendendo ali desde a infância, a gente vai carregando isso em todos os momentos da vida, né? Em todas as fases, né? Hoje, se a gente parar e ver quantas vezes tudo que a gente vai comemorar, tudo está envolvendo comida, né? Então a gente já ligou a comida a situações de felicidade, né? Então, para eu estar feliz, eu tenho que estar comendo, né? Então a gente já foi treinando o nosso cérebro a entender dessa forma, né? Então, tudo que é para combater uma emoção negativa, a gente está totalmente ligado à alimentação, e onde gera compulsão. É verdade, né? É verdade. E as pessoas que elas vão se deprimindo e vão descontando na comida, né? Eu vou comer, e come. Ainda se a pessoa se alimentasse de forma adequada, né? Mas não, a gente vai naquilo que é o mais prejudicial à nossa saúde. É o seu São piloto alimentos. automático indo no que é o seu piloto automático dominando o seu controle ali, né? Então, assim, ele já domina o seu racional e fala assim, ó, você tá triste e para você deixar de ficar triste eu preciso disso, né? Então ele já dá o comando para o seu. A hora que você vê, você já está comendo, né? Então você busca a recompensa imediata, né? E causa uma dor tardia, né? Que você vai ficar pensando, nossa, não devia ter comido isso, agora eu vou ficar assim, sabe? Né? E a gente que está acima do peso, né? Que estava acima do peso, uma das coisas que mais dói na gente é angústias do passado,
né? É sentimento de rejeição, sentimentos de humilhação, né? Eu falei até que eu fiz no passado e com a pandemia eu acabei recuperando por conta dos fatores emocionais. E a minha nova virada de chave foi, poxa, eu fui comprar uma roupa para passar o fim de ano, eu me imaginava passar com uma roupa e acabei passando com outra, né? Você acaba não comprando a roupa que você quer, você acaba comprando a roupa que te serve, né? E isso é algo que quem viveu acima do peso, né, desde a infância, vem carregando isso ao longo da vida, dói muito, né? E a gente tem que aprender a transformar toda essa dor em motivação, Exato. né? É uma motivação para quando a gente precisar combater esse piloto automático, a gente lembrar dessa dor. Lembrar dessa dor e falar assim, poxa, não vale a pena, porque eu vou me sentir daquela forma de novo. Eu vou trazer dores nas quais eu não quero lembrar. É verdade, é Né? verdade. E você falou uma frase, desculpa te interromper, que foi muito, é uma das que a gente, né? Quando a gente não tem que querer emagrecer, né? A gente não tem que querer mudar de vida, a gente tem que decidir emagrecer. Né? É o poder de decisão, a gente tem que decidir emagrecer, a gente tem que decidir mudar de vida. Né? Usar a palavra decisão para tudo na nossa vida a partir de agora. É verdade, você tem toda a razão. E sem contar inúmeras questões de problemas de saúde que desencadeiam uma pessoa fora do peso. Eu, por exemplo, na ocasião, eu tinha pressão alta, eu estava com problema de colesterol alto, comecei a ter problemas de apneia do sono, tá? Que é uma coisa que desencadeia em pessoas que estão acima do peso, né? Você não dorme, você não tem um sono de qualidade, né? Eu fiz um exame na clínica do sono e eu tive das 11 horas da noite até 6 horas da manhã, 423 despertar. O que é isso? Você está dormindo, cada 2 minutos eu tinha um despertar, não que eu acordava, mas conforme falta oxigênio do cérebro, né, que é a apneia, você dá aquela despertada, né? Desperta, Sim. volta a dormir, quer dizer, você não tem qualidade de sono nenhuma, não tem, né? Aí, o que acontece? Automaticamente vira uma cadeia de situações. Você não dorme direito, você não come direito, e a tendência é você ganhar peso, e aí nós estamos aqui para dar um basta Né? nisso, Para dar né? um basta nisso, para decidir mudar a vida, né? E assim, a gente não decidiu só mudar a nossa vida, a gente está decidindo mudar a vida de outras pessoas, porque a gente sabe que essa dor não é só nossa. Exato. Né? É uma dor que várias pessoas acabam sentindo, né? E eu topei passar desse projeto pela responsabilidade que a gente tem, né? Pela responsabilidade que o Márcio tem também com o produto, com o acompanhamento que ele faz com todo mundo, né? Que até porque como ele mesmo falou, existe vários emagrecedores no mercado, mas sem acompanhamento nenhum, né? A pessoa simplesmente toma e seja o que Deus quiser, né? E o Márcio faz todo esse acompanhamento, dá toda essa orientação, né? Foi onde eu também topei participar desse projeto. Eu acho importante, né? E principalmente de início, né? O que mais faz a gente desistir do processo de emagrecimento é você começar e não ver o resultado, né? E com o medicamento, né, com o suplemento, eu não chamo de medicamento, eu chamo de suplemento, porque ele é a base de ervas, né? Quando a gente fala Exato. medicamento, a gente acaba Um suplemento é um alimentar, né? suplemento alimentar, né? Eu acho que todo o processo de emagrecimento que você vai fazer, em qualquer endócrino, qualquer nutricionista, passando chás, acaba passando algumas fórmulas, né, para você manipular, que tem essas substâncias também que vai te auxiliar a eliminar primeiramente a retenção, né? Eu já passei por processo de emagrecimento com nutricionista, então eu sei como é, e eu sempre procurei o Márcio também nessa parte de suplementação para medicamento, suplementação né? Vou cortar essa palavra medicamento do meu vocabulário, né? Para essa suplementação que faz a gente eliminar mais líquidos, né? E principalmente nesse início, a suplementação
é o que você precisa para te dar aquela motivação a mais. Porque logo na primeira semana, se você se comprometer a fazer tudo que você tem que fazer, você chega a perder ali de 3 a 4 quilos em uma semana. Com certeza. Né? Então, quilos não líquido, né? Quilos em forma de líquido, né? Porque a gente retém tanto líquido, né? Tanta substância que a gente acaba inchando, né? Inchando, vai retendo todo aquele líquido e a gente vai só aumentando o peso na balança. Então, a suplementação é o que vai te dar aquele gás inicial, né? Para você burlar o seu cérebro. Né, que você vai dar aquela enganada no seu cérebro e falar assim, poxa, tudo que eu estou fazendo está valendo a pena. Aí a primeira semana já foi 4, a segunda você já começa muito mais empolgado. Né, e aí você vem colhendo os frutos e colhendo os resultados. Né, e eu vou contar um pouco aqui também, né, da estratégia que eu utilizei. Vou tentar aqui, o Márcio, para a gente seguir um roteirinho para ficar um pouquinho mais fácil. Aí depois, na hora que eu terminar, eu abro para perguntas, pode ser? Pode, com certeza. Pessoal, topa dessa forma, tem problema? Aí, acho que aí fica mais. A gente já finaliza e depois abre para perguntas, dúvidas, que aí fica mais fácil. Perfeito. Deixa eu abrir aqui minha tela. Né, o que a gente. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Tá? Então, assim, o que a gente se propôs hoje é falar um pouquinho, né, do planejamento, né, e da inteligência emocional, né, em tudo que resulta no emagrecimento, né? Eu vou pular algumas apresentações, eu até já antecipei um pouco lá no grupo, né? Então, depois no grupo eu reposto isso daqui, né? Eu sou formado em coach de emagrecimento consciente, né? Tem uma coach famosa aí nessa área, que é a Gládia Bernardi, ela que ministra esse curso, né? Que ela chama de emagrecimento sem dor, né? Que é a maneira mais fácil de você encarar um processo de emagrecimento. Né? Se você, na hora que você falar, eu vou começar um emagrecimento, a primeira coisa que você começa é colocar um monte de dor na cabeça. Eu vou ter que parar de comer doce, vou ter que parar de tomar cerveja, vou ter que parar de tomar isso, tomar aquilo, né? E a consequência de tudo isso é a gente desistir logo nas 2 primeiras semanas, porque a gente criou tanta dor pensando naquilo que a gente vai ter que evitar, que a gente não consegue nem ter a motivação para seguir em frente. Né? Então, é uma das técnicas, né, que ela utiliza, além da programação neurolinguística e da neurociência também, né, que faz com que a gente consiga acelerar os resultados. Eu vou falar um pouquinho para vocês também no estado atual e o estado desejado. As pessoas querem começar o processo de emagrecimento sem saber nem como que elas estão. Né? Então, assim, poxa, eu quero começar a tomar um New Performance. Tá, como que você tá? Quantos quilos você tem hoje? Quanto que você tem que eliminar? A pessoa às vezes não sabe nem responder essa pergunta. Você já passou por isso, Márcio? Às vezes a pessoa não sabe nem por onde ir. Com certeza. Né? Então, né, há um tempo atrás, o meu estado atual era esse. Né? E o meu desejado é esse aqui, ó. Né? E esse daqui é o do Márcio, ó. Né? O estado atual do Márcio e o estado desejado. É onde ele está, né, e aonde ele queria chegar. Né? Ninguém coloca uma rota no GPS sem colocar o ponto de partida. Né? Então, a importância da gente definir o estado atual é para que a gente consiga gerar um planejamento mais assertivo da onde a gente quer chegar. Né? E eu até deixei algumas perguntas aqui, que depois eu vou compartilhar lá no grupo, para vocês estarem respondendo também, né? E passar também para os clientes de vocês, né? O peso atual, né? Qual é o peso ideal? Às vezes a pessoa quer eliminar peso, mas ela nem sabe qual que é o peso ideal dela, né? Quantas vezes ela pratica exercício físico na semana? Às vezes ela não pratica nem uma vez atividade física na semana, né? Como que está a alimentação dessa pessoa? Ela está se alimentando corretamente? Está comendo verdura? Está comendo legumes? Ou ela está comendo fast food? Né? Qual a quantidade de água, né, para a gente que toma o suplemento? Essa pergunta é muito importante, né, que é o que a gente vai ter que aumentar, né, depois, essa ingestão de água. Tem que se tornar uma prática, fazer parte da vida, tomar água, né, Caio? As pessoas não tomam água, né? Não tomam água. Então, assim,
o melhor suco detox é água, É. né? E é o que você comentou também, né? Como anda a sua saúde, suas taxas hormonais, né? Que às vezes ela não tem um resultado tão legal no emagrecimento, às vezes é por conta de uma descompensação no tireoide, né? Às vezes é algum fator de algum hormônio, alguma coisa que está afetando além, que ela tem de passar o resultado, né? E como está o emocional da pessoa também. Porque a gente que já estuda isso há muito tempo, a gente sabe que todo o descontrole, principalmente de peso, está 100% ligado ao emocional. Né? 100% não, porque pode ser que exista a parte taxa hormonal, alguma disfunção. Mas vamos colocar ali 80% entra a parte do emocional da pessoa, né? E a pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? Quem que é o responsável por você estar nessa situação? Né? Quem que é o grande responsável? Quem que toma as escolhas por você? Se eu cumprimento de quem eu quiser. Né? Quem que toma essa escolha por você? Quem que escolhe o que vai colocar no prato? Né, Márcio? Então, essa é a pergunta-chave. Fundamental, né? Fundamental. Nós somos responsáveis por aquilo que assumir a nós somos. responsabilidade, ter a autorresponsabilidade. Não adianta, mas é porque minha esposa só faz comida gordurosa. Não. É porque você aceita. Quem coloca na boca não é sua esposa. Né? Quem coloca na boca não é a mãe. Né? A quantidade de vezes que você ingere, e a quantidade, será que é ela que coloca? Né? Coloca a culpa na mãe, coloca a correria. Né? Então, assumir essa responsabilidade. E quando a gente assume essa responsabilidade, a gente começa a enxergar o futuro. Né? Então, assim, como que eu quero estar? Quantos quilos eu preciso eliminar? Né? Em quanto tempo? Essa pergunta é importante, em quanto tempo? Né? Porque, dependendo da quantidade de tempo, você consegue fazer um planejamento para que esse processo de emagrecimento se torne mais fácil. E, por exemplo, eu preciso perder 20 quilos em 3 meses. 20 quilos em 3 meses. Se você for ficar pensando só nos 20 quilos, você vai sofrer. E quando você demorar para chegar nesses 20, você vai desistir fácil. E se você juntar esses 3 meses aí, que dá praticamente 15 semanas, e dividir os 20 quilos por 15 semanas, quantos quilos dá por semana? Né? E se você, então, aí você vai começar a ver que você precisa perder 1,5 kg por semana? Não se tornou mais fácil você buscar uma meta de 1,5 kg por semana do que 20 quilos? 2 quilos por semana são 8 quilos no mês, meu querido. Isso é fantástico, né? Então, o que a gente propõe com o processo de coaching, processo de coaching de emagrecimento consciente? É trazer uma mentalidade mais fácil para você abordar o emagrecimento. Porque quando é muito mais fácil você correr atrás de 1,5 kg, 1,2 kg, do que você correr atrás de 20 quilos. Né? Você acaba, se você for pensar só quando você for chegar lá na praia, você não aproveita o caminho daqui até a praia. Você deixa de olhar a serra e ver a beleza da serra na hora que você está descendo. Exato. Né? Você deixa de desfrutar do processo. Né? Então, isso é muito importante, a maneira como você vai encarar todo esse processo. Né? Aí você fala assim, poxa, eu não faço atividade física. Então, pelo que o básico que a gente entende, que perder peso é gastar mais caloria do que você ingere. Então, como além da suplementação, que ela já vai potencializar isso, quanto de atividade física você vai estar fazendo nesse período? Né? Então, assim, quanto que você deve praticar para você perder esses 20 quilos? Né? Então, a gente tem que gerar esse comprometimento e essa reflexão, e não é mágica, é comprometimento, porque a suplementação, ela é um investimento. E quando eu decidi fazer esse investimento, eu tenho que colocar na minha cabeça
E eu preciso me comprometer durante esse mês para chegar no resultado mais fácil. Né? Lá atrás eu falei assim, poxa, eu vou me comprometer, eu vou decidir perder 15 quilos porque eu vou ter uma viagem para a praia dia 15 de março. E eu falei assim, poxa, primeiro passo, eu vou buscar suplementação. 2, eu vou cortar durante um mês. Eu não vou morrer, ficar um mês sem comer doce e sem tomar bebida alcoólica. Por Ô, quê? Caio, Oi, com licença, boa noite. boa noite. Tem algum link que a gente pode estar comprando, que a gente pode estar obtendo mais informações assim, para compra, tudo certinho? Você é de onde, querido? Araraquara. A gente conversa depois. Você pode me chamar que a gente conversa. É- Tem o link, sim, tem o meu contato, a gente conversa. Aí no final da live a gente vai disponibilizar todos os contatos, os links também, né? Tanto do New Performance também, para quem quiser, que é um suplemento fantástico, principalmente para dar esse plus, né? Então, porque eu acabei de entrar, a minha mãe estava na live, aí ela me passou, eu comecei a pesquisar na internet, não achei o algo. produto. O fornecedor deixa do eu produto dizer, é o como é que é o Márcio seu que tá na nome? live aí. Como é que é o seu nome? Rafael. Então, o nosso produto, esse é um diferencial nosso, Rafael. O nosso produto, a gente não vende ele na internet, tá? O nosso produto é vendido, a gente vende, até mesmo porque a gente precisa conhecer a pessoa, saber se a pessoa tem algum problema de saúde. Então, a gente não disponibiliza a venda na internet justamente por causa disso. Porque a gente quer que a pessoa tenha o resultado. Se a pessoa tem algum problema de saúde, é interessante a gente saber, porque a pessoa vai lá na internet, viu lá, emagreça em tanto tempo, mas ela tem problema de diabetes, ela faz uso de insulina, ela não pode tomar o suplemento. Então, é por isso que a gente não tem ele na internet, tá bom? Ok, Márcio. Só que assim, também se eu problema também de vender Só um instantinho, na internet. Flávio, só um instantinho. Pode falar, Rafael. Você poderia salvar o contato? Sim, como o Caio falou, terminando aí a live, que nós já estamos terminando nós já vamos disponibilizar o contato, vamos falar com vocês e vamos fazer todas as explicações que for necessário, inclusive no grupo lá que a gente montou, tá bom? Mas Flávio, grupo. não, mas aí depois eu te mando o link para você entrar no grupo, tá? Combinado. Pode falar, Flávio. Inclusive, também a frisar para o amigo nosso aí, o Rafael, né? O problema também da internet de falsificação. Exato, é importante. Isso daí é o mais importante aí, porque hoje a pessoa fórmula hoje e falsifica, né? E aí coloca lá um exemplo, farinha, e aí não vai dar resultado. Então, esse daí é o principal motivo também de não comercializar pela internet, né, Márcio? Perfeito. Vamos lá, Ótimo. Caio, pode continuar. Maravilha. E aí depois o Marcião aí, que é o responsável, é o fornecedor aqui na cidade, né, Marcião? Aí ele vai tirar todas as dúvidas. Perfeito. E assim, gente, o suplemento é tudo para ajudar. É ele que potencializou tudo isso. Depois que eu tomei a decisão, né, ele foi o que me deu, falei assim, poxa, eu preciso ter aquela motivação da primeira semana. Né? Então foi onde eu tomei ele e aí eu comecei assim, poxa, que atividade física que eu devo fazer? Né? Então já era praticante de corrida há muito tempo atrás, porém eu já estava num peso excessivo, então eu não conseguia mais manter aquela frequência. Né? Então eu já coloquei uma meta para mim, falei assim, bom, como eu decidi fazer esse investimento, eu decidi que durante um mês eu vou me comprometer a fazer atividade física todos os dias. Né? Eu vou me comprometer a não comer doce nesses 30 dias. Eu vou me comprometer a não beber bebida alcoólica. Por quê? Porque foi um investimento. Né? Quem faz academia aqui, ninguém compra um pote de whey para ficar tomando todo dia sem fazer atividade física à toa, né? Porque só vai... Porque o pote de whey é caro, então não vale a pena você ficar tomando suplementação sem fazer uma atividade
para aquilo fazer o efeito necessário. Né? Aí é torrar dinheiro, é queimar dinheiro, né? Só completando rapidinho aqui, quando a gente fala de atividade física, a pessoa pode começar com uma atividade física moderada. Moderada. Uma caminhada de meia hora, 40 minutos, é mais você começar. Começar, dar o plus. Eu, por exemplo, eu não tenho possibilidade de fazer caminhada por um problema físico que eu tenho. Eu fiz bicicleta. Sim. Eu ando de bicicleta 1 hora por dia de bicicleta, 1h30. Tá? Sim. E é uma forma de eu estar queimando caloria também. Então, a pessoa Sim. começa com meia hora, 40 minutos. Quando você vê 1 hora de caminhada, pronto, isso é uma atividade física. Sim. Né? Eu comecei andando 30 minutos por dia. Perfeito. E assim, eu corria ali, eu fazia, a gente chama de HIIT, né? Então, eu fazia uns tiros ali de 100 metros e eu terminava andando. E para falar a verdade, eu não comecei, eu continuo fazendo 30 minutos diários. Né? Então, assim, em alguns momentos, assim, eu só aumentei o quê? A intensidade. Né? Conforme na primeira semana foram vindo os resultados, a gente vai se sentindo mais leve. Né? Aí eu fui aumentando, né? Eu fui aumentando a frequência, fui pegando mais condição física, né? E comecei a correr todos os dias. Né? Hoje eu corro aí 5 quilômetros todos os dias ali. Então, por quê? Porque eu gerei esse hábito diário, e além desse hábito diário, é o que a gente vai falar depois da inteligência emocional, eu troquei a minha compulsão alimentar por um outro fator que me gerava um prazer, né, que me alimentasse esse sistema dopaminérgico de outra forma, que foi a atividade física. Né? Então, a pensação de descontar na alimentação na atividade física. Eu troquei o comportamento negativo por um comportamento saudável. Perfeito. Né? Então, você começar a fazer essa atividade física vai potencializar muito o seu resultado. Né? Foi o que me ajudou e fez acontecer. Né? Então, continuando aqui com a apresentação, né? Então a gente fala assim, qual que é a importância de você chegar nesse objetivo? Que dores que você vai sanar, né? A gente começou a falar no início da live, eu pensava muito assim, poxa, todo esse impacto emocional que veio, né, nesse período de pandemia, que eu já tinha sanado e voltou tudo de novo, né? Será que vale a pena continuar com essas dores? Né? Como que eu era antes, né, quando eu já tinha sanado essas dores? Qual era a minha qualidade de vida antes? Né? Como que eu quero estar lá na frente? Qual que é a importância disso para mim? O que isso vai fazer para mim? Né? Então, isso é o que a pessoa tem que ter. Né? Definir muito bem o ponto de partida. Né? E uma pergunta, né, uma das perguntas que eu acho muito importante. De 0 a 10 ali, quanto que você vai estar comprometido para chegar nesse resultado? Se a sua resposta não for 10, você vai parar no meio do caminho. Verdade. Porque qualquer barreira você vai voltar para trás. Verdade. Tá? E se não for 10, o que precisa para ser 10? Porque isso é o que vai te motivar. Porque vai ter dia que você vai acordar às 5 horas da manhã para fazer uma atividade física, você vai querer apertar o soneca, mas o que vai fazer você não apertar o soneca e fazer a atividade? É o seu 10 de comprometimento. Exato. Né? Então, é o que você tem que colocar na sua cabeça. O quanto disso é importante para você? O quanto disso você está comprometido? Né? Então, você definir o ponto de partida e o ponto de chegada é extremamente importante. E criar um planejamento. Ah, mas eu não sei que atividade física fazer, eu não sei como me alimentar. Quem que vai te ajudar em tudo isso? Procura um profissional da área de educação física. Procura alguém da área de alimentação que vai te passar um cardápio saudável. Né? A parte de suplementação você já vai ter aí com o Márcio, que já vai te dar esse plus nessa semana. Inclusive cardápio também, a gente tem cardápio. Eu nem sabia, mas o Márcio tem o cardápio. Temos cardápio. Como eu fiz, né, um acompanhamento com o nutricionista, eu já tinha todas essas informações, né? Então eu já fiz muita atividade física em academia, então eu já vim com essa bagagem de conhecimento comigo. Então eu já tinha essas informações e não precisei buscar.
Mas se eu não tenho, eu vou buscar quem tem. Olha o Márcio aí, ó. Já é uma fonte de que você precisa. Né? Então, assim, se eu não sei o que fazer, onde eu vou buscar? Eu preciso buscar. Não adianta eu querer, né, descobrir sozinho, se eu não tenho a informação, né? E aí a outra pergunta-chave. Quem é o responsável por chegar no meu resultado? É o Márcio? É o suplemento? Suplemento não vai te tirar da cama todo dia de manhã. Aconteceu algo legal comigo, Márcio, que eu parei de fazer atividade física, né, nesse período, porque começou a acontecer algumas coisas, né, muita responsabilidade e questões do trabalho acabou desgastando um pouco mais, né? Então, e a gente tem um estoque de força de vontade. Né? A gente tem esse estoque de força de vontade. A gente começa de manhã com ele lá em cima. Conforme todas as dificuldades que vão passando no dia a dia, a gente vai chegando no final do dia, a capacidade da gente desistir é muito mais rápida, porque esse estoque já está lá embaixo. É tanto que a gente desconta na alimentação, principalmente à noite. A gente começa a dieta certa de manhã, chega à noite que a gente desiste. Né? Porque a gente passa tanto tempo. À noite o organismo nosso é mais lento, né? Né? Então é onde você mais tem que reduzir. Né? Aí eu falei assim, poxa, eu não estou conseguindo fazer atividade física quando eu chego. Eu estava fazendo todo dia quando eu chego. Aí o que eu falei? Poxa, se meu estoque de força de vontade é de manhã, eu vou mudar o horário. Aí eu coloquei o relógio para despertar às 5 horas da manhã todo dia e comecei a fazer atividade física no primeiro horário da manhã, porque eu sabia que era mais fácil eu conseguir me motivar de manhã do que eu me motivar para eu chegasse. Né? Então é a importância de você saber como que a sua mente funciona também para você conseguir se automotivar. Né? Então, né, quem que é o responsável por chegar no resultado que você quer? É você tem que assumir essa responsabilidade. Se você não assumir essa responsabilidade, você não vai conseguir chegar no resultado. Se você terceirizar, né? Então, assumir essa responsabilidade é muito importante para a gente chegar. Aí a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional. Acho que eu já falei praticamente de inteligência emocional no decorrer da live, né? Então, vou ser mais rápido nessa parte, né? Que a gente tem que identificar as próprias emoções, né? É os gatilhos que fazem a gente descontar tudo na alimentação. E quando a gente descobre esses gatilhos, a gente consegue lidar com as emoções, consegue negociar com as emoções, né? E a gente consegue também ter a capacidade de se motivar. E você escolhe o pensamento certo para se questionar quando você quer desistir, naqueles momentos de procrastinação, né? Que você começa a pensar no processo como um todo e você começa a puxar lá aquele pensamento, poxa, vale a pena sentir aquela dor? Vale a pena continuar pensando dessa forma? Como que eu vou ficar depois de tudo isso? Se eu falar não para atividade física agora, a chance de eu voltar ao peso que eu estava era muito grande. Muito grande. Quanto que vale aquela dor? Então eu vou me motivar e eu vou. Né? Então eu até usava uma frase em todo dia e eu usava as postagens para me motivar. E assim, às vezes faço o que quero e às vezes eu faço o que preciso de fazer. Né? Assim, tem hora que a gente não precisa fazer o que você quer, você tem que fazer o que você precisa fazer. Precisa fazer. Né? Então, eu usava essa frase para me gerar motivação. Né? E na inteligência emocional, a gente tem dois sistemas na nossa mente, o sistema emocional e o sistema racional. Quando a gente está muito acima do peso, o nosso sistema emocional é o que domina nosso comportamento. A gente está mais no piloto automático do que na razão. Se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo sabe que é uma alimentação saudável. Todo mundo sabe o que é certo comer. Mas por que não come? Né? Aí entra aquela fase que a gente falou lá no início. A gente já foi programado desde a nossa infância que a alimentação sana qualquer dor emocional. E o nosso piloto automático faz a gente agir. Né? E como que a gente treina esse racional? Quanto a gente primeiro descobre os gatilhos, e quando a gente descobre os gatilhos, a gente consegue criar estratégias de maneira racional para quando aquilo acontecer, a gente não se entregar no piloto automático. Eu só vou mutar aqui o Flávio só um minutinho, só para... Pronto. Então, assim, para quê? Para que a gente domine esse piloto automático.
né? Porque a gente fica nesse sequestro emocional, que a hora que a gente vê, a gente já fez. A hora que vê, a gente comeu uma pizza inteira sem precisar. E a gente tem uma técnica também, né? Uma das ferramentas que a gente trabalha no coach, que é o diário da alimentação, que você marca o dia inteiro o que você comeu, na frente você coloca assim, o motivo. Isso, não, comi porque era café da manhã, isso. Não, isso foi porque foi emocional. O que que aconteceu? Aí você começa a mapear aonde estão os seus gatilhos. O que foi acontecendo no seu dia a dia que você gerou a compulsão? E aí Muito a gente, bacana. e aí a gente começa a trabalhar o racional, né, os pensamentos racionais para você controlar esse piloto automático de descontar na Bacana alimentação, demais, bacana né? demais. Então assim, poxa, começa a mapear. Então tudo que você come, você marca. Café da manhã, comi pão e leite e café. Aí você coloca lá, biscoito recheado. Por quê? Aí a pessoa vai se forçar a marcar o porquê. Por que que você comeu biscoito recheado? Ah, eu fiquei ansioso. Mas ansioso por quê? Aconteceu um problema lá no trabalho, eu fiquei ansioso, peguei, acabei com o pacote de bolacha. Aí tá um lugar para você trabalhar. Aí tá um local para ser trabalhado, né? Para ser corrigido e desenvolver a inteligência emocional para que você não faça esse comportamento negativo. Né? Então é aí que entra o nosso trabalho de coaching também, para que a gente consegue reorganizar, né, e reprogramar esses comportamentos na pessoa. Legal. Né? Então, ó, o nosso cérebro ele tem a função primitiva de sobrevivência. Né? A gente consome energia, ele quer consumir mais energia e gastar o mínimo possível. Né? Ele entra no modo de espera. Para ele, quanto mais você ficar no modo espera, no piloto automático e gastando menos energia, melhor. Né? Então, ó, por isso, nosso piloto automático está sempre buscando alimentos calóricos, né? E nos incentivando a desistir das atividades que nos geram um maior gasto energético. Verdade. Quando você pensa, você está lá deitado e tem que acordar cedo, e pensa que vai fazer atividade física. Você só pensa que você tem que fazer atividade física ou você pensa no processo inteiro? Não, você pensa assim, nossa, vou ter que levantar agora, tá frio, vou ter que escovar os dentes, a água tá gelada, vou ter que correr, eu vou ficar com dor o dia inteiro, eu vou voltar suado, eu vou ter que tomar outro banho, depois eu vou ter dor nas pernas, será que eu vou me atrasar? Você começa a pensar em tantas coisas durante o processo que você não vai. Você ficou ali meia hora pensando na atividade toda, em tudo que você ia sofrer, que você não fez a coisa mais simples, que foi ir. Verdade. E a maioria das vezes, quando a gente vai, simplesmente só pega e vai, a gente nunca se arrepende, porque faz muito bem pra gente. Né? Então, é o vencer esse piloto automático do sistema primitivo do nosso cérebro. Né? Então, é onde eu coloco aqui, ó, existe o gatilho, né, que são os gatilhos, né, que são o ciclo do hábito, né, desse hábito, desse piloto automático. Existem os gatilhos, o problema que aconteceu no trabalho, o problema que aconteceu no dia a dia, uma briga, uma conta que você está pensando. Disso você começa a pensar, meu Deus, o que eu faço? E agora, por onde eu começo? Isso vai gerar o quê? Uma ansiedade em você, não vai? Com certeza. E quando você gera ansiedade, o que o seu sistema do piloto automático faz? Gera um comportamento. Qual que é o comportamento? Pô, vamos controlar esse sentimento ruim? Como que você controla? Como que ele aprendeu a controlar? Comendo. E aí isso se torna um ciclo. E assim, todo hábito, quanto negativo, ele é um vício. Tem estudos, é que eu não tenho a foto aqui, que o cérebro viciado no açúcar, a foto dele é o mesmo viciado na cocaína. Né? Então, a importância de a gente reprogramar esse ciclo, né, trabalhando o sistema racional. Né? E eu uso sempre uma metáfora, né, que é a estrada de terra. Né? O nosso piloto automático, nas nossas conexões neurais, ele acessa uma estrada de terra. Então, assim, o que a estrada de passar numa mata, essa estrada se forma. Não existia essa mata, mas de tanto você repetir o mesmo caminho, ela se forma essa estrada. Quando você quer mudar o seu hábito, você tem que criar um novo caminho. E é onde você começa a pegar o lado, e mais pela beirada. E quando você começa por esse outro lado, ele é mais dificultoso, porque ainda não está o caminho formado.
Aí você tem que passar ainda por matas mais altas, por troncos, e ele é mais difícil, vai gerando um esforço maior. Porém, quanto mais você repetir esse novo caminho, que é esse novo comportamento positivo, o que acaba acontecendo com essa estrada de terra aqui que você não passa mais? Começa a crescer mato. Exato. Aí o seu comportamento do piloto automático deixa de ir para o lado negativo, para o comportamento negativo, e começa a ir no caminho da estrada de terra que você criou do comportamento positivo. Porque você já substituiu o seu comportamento. Né? Então, é dessa forma com que a gente trabalha no processo de coaching e emagrecimento. Né? E eu vou deixar aqui também, né, o como chegar, né, nos novos hábitos. Né? Identificar os gatilhos que nos geram comportamento negativo. Né? Aquela ferramentinha que eu falei, né, do diário da alimentação, de você marcar qual foi o motivo, se foi racional ou emocional, né? E trabalhar mais esse sistema racional para criar estratégias diferentes para acessar um novo comportamento, para você criar uma nova estrada de terra. Quando a gente quer ter um corpo bem trabalhado, bem definido, a gente treina numa academia, a gente faz atividade física. E quando a gente quer ter uma mente forte, se tentar para fortalecer a nossa mente para fazer o que precisa ser feito. Porque a gente cortou. Na hora cortou? que você falou da mente forte, cortou. Se puder repetir. Para a gente ter uma mente forte, a gente precisa também fazer atividades que fortaleçam esse nosso lado racional, essas atividades, esses exercícios mentais, para que quando a gente precisa acessar um comportamento racional, a nossa mente também vai estar preparada. Mas só que a gente não dá tanta importância em exercícios mentais. Ah, mas para que eu vou meditar? Para que eu vou fazer afirmações? Para que eu vou escrever num diário? Para que eu vou ficar me repetindo palavras? Ai, que coisa de louco. Mas ir lá e ficar fazendo 3 séries de 30 assim, para ter um braço desse tamanho, pode. Mas fortalecer a sua mente, que vai fazer você ir lá na academia fazer as 3 séries, você não quer. Né? Então é o que a gente trabalha mais. Né? Então, é dessa forma com que a gente trabalha, viu, Márcio? Então, Caio, como que você fez para chegar naquele resultado? Eu sabia todas essas técnicas e me apliquei. Né? Então, não é que foi mais fácil para mim, porque não foi fácil, eu tive que me comprometer. Eu tive que acordar todos os dias ali, de manhã, de tarde, de noite. Eu cheguei a ir quase 30 dias seguidos fazendo atividade física. Eu só parei porque eu acabei me lesionando por uma outra situação, né, um outro ocorrido que a gente foi socorrer, né, um colaborador, que eu acabei me lesionando no socorro do colaborador e nem foi na atividade física que eu estava fazendo. Né? Mas, enfim, isso daí, aí a gente vai contornando as situações. Né? E aí eu queria deixar 2 frases aqui para vocês, né? Que quando a gente só vive no piloto automático, a gente simplesmente está vivendo por viver, né? A gente está ali à deriva, né? E Augusto Cury ele fala muito, né? Deixe de ser um personagem, né? E vire o autor da sua própria história. Perfeito. Né? Começa a escrever sua própria história, começa a viver, né? Da forma que você escrever e não simplesmente a deriva, né? E outra frase que me movimenta muito é que a vida só começa quando a zona de conforto acaba. A zona de conforto é aquela parte que o nosso cérebro fala assim, fica quietinho na sua cama, tá tão confortável aqui. Por que você vai lá fora nesse frio, nesse vento? Né? Tá quentinho, dorme mais um pouquinho, você precisa. É a zona de conforto. Aí você vai chegar no resultado. Aí o seu resultado só começa a acontecer quando você começa a sair da sua zona de conforto. Né? Então, mais isso que eu tinha para apresentar aí para vocês, dessa apresentação, né? Depois os meus contatos, né? Quem quiser depois anotar, tirar um print da tela aí. E aí a gente vai bater um papo agora aí com o Márcio para tirar dúvidas, ver se alguém tem mais alguma dúvida do
do suplemento. Eu vi que a Beatriz também está esperando aí, que levantou a mão, né? Então a gente vai começar a tirar as dúvidas do pessoal. Tem alguma dúvida também, Márcio? Algo que eu possa ajudar? Perfeito. Acho que a sua explicação aí foi muito clara e perfeito. A gente tem que se comprometer acima de tudo, né? Acima de tudo, tem que ter o comprometimento, ele faz toda a diferença. Se tiver alguém que quiser fazer, a Beatriz quer fazer alguma pergunta? Ou alguém quer fazer alguma pergunta? Estamos à disposição. Acho que não, né? Foi bem claro, né? Foi bem assertivo e acredito O que... Rafael tá na live ainda? Não, saiu, acho que Não, saiu. ele saiu? Ele saiu? Deixa eu ver. Saiu. Saiu? Depois a Saiu. gente pergunta no grupo quem que é a mãe do Rafael, para aí tira as dúvidas dele também, caso precise. Perfeito. É isso mesmo, Caio. É isso aí. Né? Então, assim, o suplemento ele é muito bom, ele é muito importante, ele potencializa os resultados, ele dá aquele gás naquela primeira semana onde a gente tem que buscar aquela motivação inicial. Né? Como eu falei, eu não estou aqui para vender o suplemento, eu sou um usuário, né? Então, o Márcio, que é o representante do suplemento, estou aqui simplesmente para contar a minha experiência com a suplementação, como ela funcionou no meu processo, como ela me auxiliou, né? E como eu usei o meu conhecimento e o meu trabalho para potencializar todo esse processo, né? Todo esse uso do suplemento. Porque eu falei, isso daí é um investimento. Exato. Nós estamos à disposição, tá? No grupo. Quem precisar de maiores informações pode chamar a gente no grupo. O Caio está no grupo, eu estou no grupo. E o que precisar, nós estamos à disposição para ajudar vocês aí. A gente não quer só vender um suplemento, a gente quer que você alcance resultados, você fique bem, que a sua autoestima melhore, né? Que você fique bem consigo mesmo. E sempre haverá uma luz no fundo do túnel aí para as coisas chegarem aí no que você deseja. É isso aí. Certo, Caio? Certinho, Márcio. Muito obrigado, agradeço a todos. Depois Também lá quero no grupo, agradecer a todos que estiveram conosco e estamos à disposição aí. né, lá no grupo a gente vai colocar algumas novidades, né, Márcio? Alguns bônus ali, alguns benefícios para quem Sim, participou, né, e exato. para quem está também no grupo, porque a gente sabe que a rotina de todo mundo é diferente, cada um tem sua rotina, né? Então, teve gente que eu sei que gostaria de ter participado, mas por uma rotina mais, mais atribulada acabou não conseguindo, né? Então, a gente vai disponibilizar depois, a gente gravou essa live, disponibiliza o link ali para quem quiser assistir, né? E a gente vai colocar algumas informações ali no grupo também, né? Eu já conversei com o Márcio também, então a gente vai fazer uma parceria legal, né? Então, de quem quiser, quem for cliente do Márcio aí, usuário do New Performance, a gente vai fazer um trabalho bacana junto aí em parceria, a gente vai gerar um desconto aí para quem for usuário aí do New Performance, para que a gente consiga potencializar esse resultado aí de todo mundo, né? E que todo mundo consiga o mesmo resultado de maneira consciente e responsável, né? Sempre lembrando disso. Exatamente. Perfeito, Caio. Perfeito. Agradecer a todos que Certinho? ficaram Agradecer a todo conosco. mundo, né? Isso. Desculpa o horário, né? A gente pensou em fazer algo mais curto, acabou estendendo um pouquinho, né? Mas agradeço a todo mundo aí que ficou, que teve paciência aí de esperar, né? E que venham os resultados aí. Eu gostaria de ver bastante antes e depois lá no grupo depois, Vamos ter, se Deus quiser. né? Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Um forte abraço, boa noite a todos vocês, viu? Boa noite. Boa noite, boa noite.